Tá bom, beleza. Então, pessoal, né, boa noite oficial, né, para os alunos aqui no campus Lourdes, né, de engenharia de software, né, boa noite também, né, para os que estão aí com o professor Laerte no campus, né, Coração Eucarístico, agradecendo também a presença dos ambos coordenadores dos dois cursos, né, a professora Soraya, né, e o professor Laerte, né, para prestigiar esse evento, né, que é uma masterclass internacional online. É um novo formato, né, que a gente está buscando para trazer novos conteúdos, novas perspectivas, né, para os alunos, né, do curso, né, até do ponto de vista, né, também, né, de uma ampliação da perspectiva profissional. Até em função da expertise do nosso convidado dessa noite, a gente, e coincidentemente aqui no Campus Lourdes, né, um evento que ocorre durante essa semana aqui, a gente tem a programação, né, do Mosaico, então é importante, né, para os alunos, não só de Lourdes, né, mas também da praça, né, um evento aberto, né, para todos alunos da PUC, né, entrando no site Mosaico, né, PUC Minas, para consultar a programação e até mesmo de assistirem palestras, né, de outros cursos, né, a gente busca essa questão da interdisciplinaridade, né. Pois bem, antes de apresentar o nosso convidado da noite, né, falar um pouco aqui do tema, né, que é esse tema, né, do agro tech, tá? Não sei se aqui alguém acorda cedo no domingo de manhã, que gosta de ver Globo Rural, tá? Mas muitas vezes alguns até chegando da balada, né? Às vezes, né, ligam lá e tá passando o Globo Rural, né? Mas é incrível que às vezes os melhores programas da televisão passam nos piores horários, né? Mas o que é que a gente observa, e o professor vai abordar isso com vocês, a gente vê a potência que é essa questão, né, do agronegócio. Eu sei que muitas vezes alguns alunos de software têm um certo preconceito, né, contra essa questão do agro. A gente às vezes conversa com os alunos, aí tem aluno brinca e fala assim: ô professor, mas eu ralei para sair de Varginha para vir aqui fazer o curso aqui em Belo Horizonte, né, arrumar residência estudantil. Agora eu vou formar, você está falando para eu voltar lá para Varginha? Eu falei: olha, em Varginha as oportunidades de emprego são fantásticas, né? Porque a gente vê como que hoje o agronegócio, principalmente a gente que trabalha com inovação e ganho de produtividade, nas últimas décadas foi onde a gente teve um grande aumento de produtividade no Brasil. Muito mais no agronegócio nós conseguimos melhorar a produtividade do que, por exemplo, na indústria brasileira, por exemplo. E muito disso a gente tem que agradecer a Embrapa, né, do Brasil ser hoje uma das maiores potências do agronegócio, né, mundial. Então é importante, né, vocês terem essa visão de ampliação, né, do campo, né, de trabalho, né, para o profissional de engenharia de software, né, porque hoje o agro é tech, esse vai ser o tema da nossa palestra, essa tecnologia que chega ao campo e com isso tem uma atratividade muito maior, né, para a carreira do jovem, no sentido, né, de que eu gosto sempre de falar isso, né? O mercado de engenharia de software não é só a região da Savassi, mas é muito maior, né, do que isso, né? Então, quem quiser, por exemplo, né, dar um exemplo de duas empresas só para poder ilustrar esse potencial a gente fala muito de fintech, né? Mas a gente tem as agritechs também. Então entra aí no Google, né? Se todo mundo está com o celular na mão, entra aí, por exemplo, digita assim, ó, Data Farm Campinas, tá? O que é? É uma Agritech Data Farm Campinas, que eles fazem a microprevisão de clima, usando a abordagem de Data Lake. Ah, mas para que eu vou contratar um serviço de microprevisão de clima? Eu entro lá no Clima Tempo, eu vou saber. Não, ele dá a previsão do clima lá na fazenda. Ele vai te falar o melhor dia para você plantar soja, né, para você ter o máximo, né, de produtividade. Tá? Quem já achou a Data Farm, né, quiser procurar uma outra, eu falei um exemplo aí mais voltado à agricultura, vou dar outro exemplo voltado à pecuária. Digita assim, I, né, letra I, e rancho.
né, e rancho. É uma agritech que ela recebeu um aporte do Banco do Brasil de 7 milhões de reais. Basicamente, eles desenvolveram a tecnologia de baixo custo que grampeia o boi, entre aspas, assim. Eles colocam um chip no boi e eles monitoram a movimentação, né, de todo o rebanho, né, do que está acontecendo. Por que o Banco do Brasil investiu nisso? Porque o Banco do Brasil trabalha com crédito rural. A partir do momento que ele tem a certeza, né, de que o boi está lá no pasto, ele pode reduzir as garantias, é um empréstimo que tem muito mais segurança, né, para o banco. Então a gente observa, dei só esses dois exemplos de como que o software, né, chega no campo, mas isso é só para um aquecimento e agora as turmas já chegaram aqui, Soraya, a gente está aqui com quase uns 30, 40 alunos. Já agradeço aí os professores, né, que Legal. trouxeram as turmas, tá bom? Muito obrigado, professor, obrigado, professor, né, também. E então agora a gente vou fazer uma apresentação breve aqui do professor Marcelo Werneck Barbosa. Ele é doutor em administração pela UFMG e ele é professor da Pontifícia Universidade Católica do Chile, eleita, né, quer dizer, avaliada entre um dos principais rankings mundiais, né, como a maior universidade em termos de produção científica na América Latina, passando a USP nesse ano. E nessa semana também a gente teve a feliz coincidência do professor Marcelo Werneck. Existe um ranking de publicações científicas pela Universidade de Stanford e ele recebeu a distinção de ser mencionado entre os 2% de cientistas mais produtivos dentro da sua área de conhecimento. Então, é uma honra muito grande, né, receber novamente o professor Marcelo Werneck aqui com a gente online, né, porque eu digo novamente, porque ele tem uma história muito intensa aqui, com DNA nas origens do nosso curso, né, de engenharia de software. Ele foi ajudou, né, junto com a professora Guta, né, que alguns aqui conhecem, com a comissão original, né, que fez o projeto pedagógico do curso, né, foi professor, né, das primeiras turmas. Então é um prazer, né, tê-lo aí conosco. Werneck, você, por favor, né, se apresente e, né, a audiência é sua. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Palmas Baroni. para mim, gente. Boa noite para todos, todas. Bom, completando a apresentação que o Baroni já fez, só para contar um pouquinho de como é que eu vim parar no agro, né, também. Então, eu estudei ciência da computação, depois fiz mestrado em ciência da computação na UFMG, e, bom, trabalhei com isso em algumas empresas, sempre com desenvolvimento de software, e acaba que eu sempre fui mais para o lado da gestão, da gestão de projetos, da administração, então sempre eu gostei mais dos temas mais associados à gestão. E fui levando minha carreira um pouco para esse lado. E depois de um tempo, eu falei, eu queria fazer doutorado, e aí fiz doutorado em administração, também por causa disso. E aí fui completando esse ciclo e fiz uma segunda graduação em administração. E em 2019, bom, e aí em 2006 eu entrei para a PUC Minas e fiquei até 2019. Em 2019 eu vim aqui para o Chile. Primeiro eu trabalhei numa outra universidade, que chama Universidade Autônoma do Chile, e já tem 2 anos e meio que eu estou na Católica. Quando eu vim aqui para o Chile, como meu doutorado é em administração, eu também busquei vagas em faculdade de administração. Então, na Autônoma eu já trabalhava com disciplinas de administração, e agora na Católica, a vaga que eu peguei é uma vaga de gestão de empresas agroalimentares. Eu vou misturar meio às vezes espanhol, tá? Agroalimentárias, como eles falam aqui. Então, a ideia é trabalhar as disciplinas típicas da administração, né? Marketing, finanças, logística, recursos humanos, dentro das empresas e do setor, né? Do mercado agrícola. Então, por isso que eu acabei entrando no mundo agrícola. Eu já fazia algumas pesquisas na área de agro e alimentos, e isso de alguma forma, me validou, né, meu currículo e mostrou meu interesse por essa vaga. Então, hoje eu estou no Departamento de Economia Agrária da Faculdade de Agronomia e Sistemas Naturais. Então, os meus alunos são agrônomos, então, para mim é outro mundo. Brinco que agora eu tenho que entender de pesticida, de fertilizante,
Mas brincando, né? Assim, eles é que entendem da parte técnica. Outro dia eu tava com uma. Deu um fungo numa planta aqui da minha casa, eu tirei uma foto para perguntar o que que era, né? Então já começa a ter que entender. Mas brincadeiras à parte, meu foco continua sendo a gestão das empresas e conhecer mais o mercado também. Então, por isso que eu vim parar aqui. E, claro, os conhecimentos de engenharia de software, de computação, são úteis também. Hoje, por exemplo, eu dou uma disciplina que chama Transformação Digital no Agronegócio, tá? Então, vou aproveitando um pouco esse background de TI, né, que a gente nunca deixa de ter, e também na aplicação disso, nos projetos de pesquisa. Então, hoje eu trabalho nessa linha. Minhas disciplinas são mais associadas a marketing e a tecnologia, aplicadas ao agro, cadeia de suprimentos também, um pouco, né, de logística, essa parte, é, sempre aplicado no agro, né? E tem alguns temas transversais, como as próprias tecnologias ou a sustentabilidade, né, tá no título da nossa apresentação, que também são temas transversais que eu toco aí nas minhas pesquisas. Então, bom, primeiro um prazer estar com vocês. É sempre bom voltar a PUC Minas. Acho que a gente nunca deixa de ser PUC Minas, né? Tanto tempo trabalhando aí, tem enorme carinho. Veja a Soraya, dá vontade de abraçar a Soraya, né, Soraya? Vai faltar oportunidade. Não é? E então, um prazer estar com vocês, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só um minutinho. Eu fiz um pouco um pupurri de coisas, então a ideia é dar um pouco o panorama, e como o Baroni falou, eu até vinha pensando nisso quando eu estava chegando aqui em casa, pensando que bom, eu trabalhei muitos anos em fábrica de software e estava pensando nos clientes que eu já tive, né? Então, meus clientes eram bancos, eram empresa de indústria de manufatura, era é, talvez um pouco de área de saúde também, trabalhei. Então, os sistemas, muitos sistemas de gestão, sistema contábil, né? Sempre fiz muito sistema de financeiro, contabilidade, e estava tentando lembrar se eu já trabalhei com alguma coisa de agro, e eu não consegui lembrar, eu acho que não, meus clientes eram de outro perfil. E aí agora, conhecendo um pouco mais a indústria, eu vejo, como o Baroni também disse, um mundo de oportunidades que existem, né? Eu já estou um pouco por fora do mercado brasileiro, mineiro, mas aqui no Chile também a gente vê bastante crescimento dessas startups, das fintechs também, tá? Bom, então a ideia, como eu falei para vocês, ih, tá cortando a luz. Será que caiu aí? Vai. Tô Será? achando que ele falou cortando a luz, você escutou isso? Escutei, escutei. Vamos Ó, ver É, se Lady ele. Murphy, né, pelo... vamos ver que se ele volta. Porque realmente a luz estava lá.
Esperando ele aqui, eu tô conversando O Barone. Sim. Barone? Oi, Soraya, eu mandei uma mensagem para ele aqui, ver se ele É, consegue ele me fazer do ligou aqui celular. agora. Ele me Ah, ligou aqui tá. agora e falou que vai esperar 2 minutinhos. Se não Tá, voltar joia. lá na casa dele, ele vai entrar pelo celular, tá? Ah, tá ótimo. Beleza, que eu tenho os slides dele aqui, tá? De Tá, pois backup é, ele aqui. vai pedindo para você passar, provavelmente. Tá, joia. Tá Tá? bom. Vamos guardar aí. Deixa, enquanto ele não volta. Bom, Sim. Aproveitar que tá todo mundo aí, gente. tá. Todo mundo já fez inscrição para a ADA. Só lembrando aí de fazer inscrição para ADA, tá? Pessoal, o professor Werneck teve um pique lá na conexão, a gente está aguardando o retorno dele e, se não der, ele vai fazer no celular, mas a gente tem os slides aqui da apresentação, tá bom? Tá. É, só um dado interessante, né, quando a gente fala de tecnologia aqui na questão, né, deixa eu ficar aqui num ponto que o pessoal do Corel consiga me ver. Eles vão ficar um pouco mais para trás, não, mais para O frente. Werneck tá entrando aí. Tá entrando? Acabou Deixa de eu ver. entrar. Voltei, Ah, tá bom. voltei, perdão, Ah, tá perdão. joia. Tem que ser com emoção, né, Werneck? É Tem que muita ser com emoção. emoção. Tem que ser com lugares aqui na emoção. frente aqui, tá, pessoal? Tem no meio também. Quem tiver com a mochila, puder colocar aí pro lado, para acomodar. Tá compartilhando, Barone, agora? Tá, tela cheia, podemos Tá. seguir daí. Beleza. Pessoal, desculpa, tá chovendo aqui, o que é bastante raro, e a, a energia deu uma oscilada e a internet foi embora, mas já voltou. Bom, então estava contando para vocês um pouco da minha trajetória, desde computação até chegar em agro e gestão do agronegócio, né? Então, a minha apresentação é um pouco um popurrí de temas, tá? Então, espero a ideia apresentar para vocês que existem oportunidades, como a gente estava falando, que na minha experiência profissional aí no Brasil, eu não me lembro de ter tido clientes do mundo agro, bancos, seguros, sempre muita coisa financeira, e então agora vendo do mundo do agro, a gente vê que tem bastante oportunidade, tá? Bom, então queria dar uma ideia do que é a indústria do agro. Então, quando a gente pensa em agro, a gente pensa tanto no setor produtivo, então a gente fala de produção de alimentos, então o cara que está no campo mesmo, desde o pequeno produtor até os grandes, passando pelas cooperativas. Então, entra setor primário, produção mesmo. Entra toda a agroindústria, então tem todo um trabalho de processamento. Ah, e lembrando que a gente fala em inglês, o termo é agri-food, né? Então é sempre, a gente pensa em agro, a gente pensa muito no campo, né? Mas quando a gente pensa na indústria como um todo, a gente considera a indústria agroalimentar. Então é não só produção, mas é agroindústria também, serviços, até é, serviços de alimentação também poderiam entrar na indústria de alguma maneira, de forma estendida. Então, tem todo o processamento, tem a parte de packaging, né, de empacotar, de é, colocar tudo nas embalagens, tudo isso também é considerado agroindústria, tudo é logística, distribuição, até chegar no consumo, né? E, bom, e pensando hoje em dia em termos de sustentabilidade, o retorno disso também, as logísticas reversas, cadeias circulares, elas também fazem parte da agroindústria, tá? Inclui também não só alimentos, como bebidas também estão nesse mundo, né? Então, tem
não só comida e todos os inputs, né, os insumos para esse trabalho. Então, desde sementes, né? Então, na hora que a gente começa a entrar no mundo do agro, a gente vai ver que tem empresa só de semente, tem o pessoal de maquinária, tem o pessoal do transporte, dos fertilizantes, pesticidas. Então, é um novo mundo mesmo, e a agroindústria, ou o setor, é todo esse que inclui toda essa cadeia que eu estou falando para vocês, né? Se a gente for pensar nisso como sistema um pouco mais macro, então tem o sistema que está no campo, que está associado a questões da natureza mesmo, né? De como é que as plantas se desenvolvem, dos sistemas mais ecológicos. Tem a parte do setor econômico, que também é influenciada por isso, o que também influencia o setor. Tem a parte de demanda, então toda a parte social. Então, por exemplo, interessa para a gente no setor agro também como é que as pessoas consomem, né? Então, por exemplo, para dar um dado aqui que preocupa o setor aqui no Chile, né? A gente produz muito vinho, então é uma preocupação que hoje as gerações mais jovens, as gerações de vocês, tomam menos álcool, então estão consumindo menos vinho. Isso também faz parte dos nossos estudos, pensando no mercado como um todo. Então, mudanças em consumo, ou mesmo como é que a gente consome os produtos, como é que a gente compra. Então, tudo relacionado a marketing digital, a redes sociais, análise de dados dos clientes nas plataformas de redes sociais, tudo isso também, que a gente também vê em outras indústrias, também se aplica a essa indústria, né? Então, queria dizer que tem influências, né, nesse setor agro de vários subsistemas, né? Desde um subsistema mais natural, passando pelo econômico, social e até mesmo um político. Bom, já comentamos então de todo esse caminho, né? Desde a plantação, o cultivo, até chegar no consumo e na reutilização. Então, tudo isso para nós é parte de interesse, ou é estudo, e tudo isso pode ter algumas oportunidades. Nesse sistema todo, existem distintos atores também, que a gente precisa conhecer também para entender como é que o sistema funciona e quais são as oportunidades. Então, tem os produtores, como a gente falou, tem os processadores, a agroindústria, que processa esses alimentos e transforma isso em bens de consumo para a população. Tem toda uma cadeia de distribuição, tem intermediários, então, por exemplo, nesse mundo também a gente entra muito em contato com empresas de exportação, importação. Então, por exemplo, aqui no Chile, eu diria que a indústria agrícola, talvez como macro setor, seja a segunda principal do país, né? O Chile é bastante impulsado pela indústria de mineração, né? O principal produto aqui é o cobre, mas eu diria que talvez em segundo lugar venha o setor agrícola. E dentro do setor agrícola, principalmente pensando em exportação, frutas, né? Então, exporta muita cereja, framboesa, é, os frutos secos também bastante. E se a gente for pensar na cadeia de alimentos, salmão, né? Então, tem outros produtos também associados. Então, tem toda uma cadeia preocupada aí também em importação e exportação desses produtos. Os provedores, né, de insumos, citamos há pouco os de sementes, de fertilizantes, tem o pessoal de pesquisa e de extensão, tem muita relação o setor agro com o mundo de políticas públicas, então, inclusive até no mundo da pesquisa mesmo, então tem muita gente que faz pesquisa com o propósito de desenvolver políticas públicas ou de apoiar políticas públicas, né? No meu departamento mesmo, vários dos meus colegas economistas trabalham nessa linha, se preocupam com desenvolvimento rural, com aspectos sociais, né, da população de campo. Clientes, que aí já é uma visão um pouco mais minha, né, de quem trabalha mais hoje com marketing. Instituições financeiras, o Baroni citou o pessoal de seguro agrícola, né, crédito agrícola, então também tem esse mundo financeiro que faz uma interface com o sistema também, as ONGs, os atores sociais, enfim, para mostrar que é um sistema complexo e é um sistema que envolve também muitos diferentes atores, né? Se a gente for pensar em termos de PIB, coloquei alguns gráficos aqui que eu encontrei, não inclui dados dos últimos anos, mas é mais ou menos estável, tem sido mais ou menos estável. Se a gente for pensar em termos de PIB por país, né? Então, o primeiro gráfico é do Brasil. Então, todo mundo sabe que o setor agrícola move o Brasil, né? A gente tem aí exportação de grandes produtos agrícolas como soja, né? A própria carne, laranja, suco de laranja. Então, são grandes produtos que o Brasil exporta. E aqui no Chile, como eu falei para vocês, frutas, principalmente, salmão, tem uma indústria de madeira também importante, que está nessa linha, né, de recursos naturais.
que também faz que o PIB seja um porcentagem importante, desculpa, do, do PIB. Então, no Brasil, aí a gente vê o gráfico juntando agricultura com pecuária, a gente chega aí a quase 25%, e aqui no Chile é 10% do PIB nesse setor, né? Os números não são exatamente comparáveis, porque os setores também, os dados aí incluem subsetores diferentes, mas para dar uma ideia da dimensão e da importância da agricultura nos dois países. Bom, e que desafios a gente tem hoje no setor? Tento trazer um pouquinho desses desafios, o que se fala hoje em dia como preocupação do setor, para a gente ver também o que tem do ponto de vista da tecnologia, né? Então, vários desafios hoje são ambientais, né? Estava falando para vocês aqui no Chile chove muito pouco, pelo menos na zona central, né? A gente tem um dizer aqui, um ditado que a gente brinca que Santiago não é o Chile, porque o Chile é muito concentrado em Santiago, metade da população está aqui em Santiago. Então, o Chile é uma tripinha, né? Então, o pessoal das outras regiões fica um pouco enciumado quando a gente tem a visão de que o Chile é Santiago, né? E não é exatamente assim. Mas, então, em termos de clima, também o país é muito diferente, né? O norte é muito seco, né? Tem o deserto do Atacama, então, para o norte tudo é sempre mais seco. Aqui na zona central, onde está Santiago, é relativamente seco, né? Eu diria que chove pouco aqui. Por acaso, agora está chovendo, aí cortou a luz. E no sul é bastante úmido, então muito verde. Você vai para o sul é bastante diferente, tá? Então a zona madeireira está toda mais para o sul, a pecuária está toda para o sul. E a parte de fruta, de uva, né, que para os vinhos, está mais ou menos aqui na zona central, um pouco mais ao sul de Santiago. Então, as vinícolas estão todas aqui nessa zona, a maioria delas estão aqui perto de Santiago e a 150 quilômetros para o sul. Eu diria que é o forte da indústria agrícola aqui no Chile. Então, muitos problemas são ambientais. Então, a falta de água aqui é um problema sério, o que não é no Brasil, né? Mas aqui é. Então, o Baroni estava falando agora há pouco de irrigação. Então, a gente pode pensar no caso da uva, né? Que é uma planta que tem irrigação por goteio, né? As gotas vão caindo, você tem que controlar. Chega ao ponto de você ter aplicações para otimizar a quantidade de água que você vai utilizar. Então, a questão de água aqui no país é bastante séria. E a tecnologia pode apoiar bastante nesse sentido também. Erosão do solo, né? Falamos aqui das zonas secas, né? Que vem com isso também. Fertilizantes, aí os temas financeiros. Então vejam na lista aí que tem vários temas ambientais associados a esses desafios. E aqui preparei alguma lista também para a gente ver alguns problemas que acho que a gente vai tentar tocar também quando a gente for falar das tecnologias. Então, a parte ambiental, né? Então, muita pressão hoje para que as empresas tenham um desempenho sustentável. Lembrando que sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa muito na parte ambiental, mas inclui também a parte social e a parte financeira. Então, ou seja, as ações sociais, as ações ambientais, elas precisam ter retorno, né? Não é só marketing, isso também tem que trazer retorno financeiro. A gente pode colocar o desperdício de comida, que vai. Quando a gente fala em food waste, a gente pensa muito na ponta, a gente pensa muito no consumidor, mas a gente pode incluir a perda de alimentos, né, que em inglês seria o food loss, que é mais a perda de alimentos que ocorre no campo, então, ou seja, na ponta da produção. Então, desde a ponta da produção até a ponta do consumo, a gente tem uma porcentagem de alimentos enorme que é perdida hoje. E as empresas também estão tentando, por questões financeiras, ambientais e sociais, melhorar esses indicadores de perda de alimentos. E aí a tecnologia pode ajudar bastante também, né? Eu estou com um projeto agora que a gente está tentando, está começando o projeto, então a gente ainda não tem exatamente muito claro o que a gente vai fazer, mas a ideia é produzir algum tipo de aplicativo, algum apoio tecnológico para o lar, né? Ou seja, para as pessoas poderem, nas suas próprias casas, monitorarem ou otimizarem os recursos e poder reduzir um pouco o desperdício de alimentos. Mão de obra no campo também é um problema sério. Aqui no Chile, por exemplo, tem mão de obra estrangeira, tem gente que vem dos países próximos, Peru, Bolívia, só para poder trabalhar em colheita, por exemplo, né? Mas aí vem toda uma questão de legal e, enfim, tem alguns problemas aí também. Os custos de alguns insumos, né? Desde a guerra da Ucrânia, principalmente fertilizantes, então é um mercado bastante volátil. Então, né, a gente sabe que o mundo agrícola tem disso, né? Bastante sazonal, é muito sensível a algumas variações de preço. Problemas de fraude ou
problemas com a declaração da origem, né? A autenticidade da comida, a qualidade da comida, a segurança alimentária entram nesse grupo, e aí a tecnologia pode ajudar também. Então, uma tendência nessa área é rastreabilidade. Então, a gente ter aplicações que permitam a gente saber qual é a origem dos alimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho de blockchain aí, por exemplo. O tema das disrupções ou das quebras, né, nas cadeias, como foi pandemia. Então, a gente pode colocar aí as crises sanitárias, a gente pode colocar aí os temas políticos, né? Então, quando Trump sobe eh, as tarifas, isso pode gerar quebra de algumas cadeias, né? O Brasil está sem exportar café, está sem exportar carne para os Estados Unidos, e os produtores precisam encontrar outros mercados, mas ocorre uma quebra, né? Então, tem o café, o hambúrguer americano, são um blend, né? São uma mistura que precisa de alguns componentes, então as cadeias são muito integradas. É um problema talvez menor do que na indústria de manufatura, que é mais integrada ainda, ou tende a ser mais integrada, mas existe integração na cadeia alimentar também, e aí a tecnologia também pode ajudar a gente nisso. E como eu falei, mudanças em hábito de consumo, inclusive consumidores querendo produtos de mais qualidade, querendo estar seguros sobre os alimentos que consomem, e isso também a tecnologia pode ajudar a gente, tá? Então, em resumo, queria chamar a atenção para esses desafios que eu acho que são desafios importantes. Trouxe aqui algumas notícias para vocês verem que são problemas reais. Então, por exemplo, aqui no Chile aconteceu há alguns anos atrás uma estafa, né, um problema de fraude alimentar, que foram vendidas framboesas, que na verdade eram da China, e foram vendidas para o Canadá, dizendo que eram cerejas chilenas. Então, como que a gente pode comprovar a origem desses alimentos, por exemplo? A tecnologia pode ajudar a gente a fazer essa rastreabilidade. E mais recentemente foram também denunciados aqui no Chile tem um peixe enlatado, normalmente vende-se em lata, que é o jurel, que é tipo uma sardinha, um peixe bem fininho, e também encontraram peixes, latas de jurel que não eram jurel, na verdade, ou era uma mistura de vários peixes, ou era sardinha, eram outras coisas, mas não eram jurel, tá? Então, esse é um problema. A traçabilidade, como eu falei para vocês, é algo que tem crescido, né? E a tecnologia apoia a gente nisso. E aí o exemplo do vinho, né? Com problemas tanto em mudanças ambientais, em problemas de crise climática que afetam chuva, né? Irrigação ou muito sol. Então, todos esses extremos muitas vezes não fazem bem para as plantas e para a produção. E também agregando aí, como eu falei no início, temas de mudanças de consumo. Então, o consumo de vinho hoje, mais ou menos, tem caído em torno de 20%. Isso não é uma realidade só do Chile, é do mundo. Inclusive, dado curioso, o único país que tem comprado mais vinho do Chile, tem aumentado a compra dos vinhos do Chile, é o Brasil. O resto todo está caindo, né? Então, é uma preocupação da indústria, essa queda de mais ou menos 20% do consumo de vinho em geral. Ok, então vamos para a parte tecnológica. Feito essa pequena introdução, alguns slides estão a maioria está em inglês, mas alguns estão em espanhol também. Então, Baroni disse que eu deveria deixar tudo assim para continuar caracterizando a aula como uma aula internacional. Então, espero que não gere dúvidas. Bom, então queria comentar um pouco sobre transformação digital, que é uma coisa que a gente vê em outras indústrias também, e obviamente também acontece no mundo agro, né? Então, transformação digital como fenômeno, a gente pode entender como a necessidade que as empresas têm hoje em dia de adaptar-se, de gerar novos modelos de negócio, e de aproveitar as mudanças, os avanços tecnológicos para poder gerar novos modelos de negócio ou poder adaptar os seus modelos de negócio existentes, né? Chama-se, inclusive, transformação digital, porque a ideia é que essa empresa, ou as empresas que se transformam, elas já existem de outra maneira, e elas agora precisam trabalhar de uma forma distinta. Elas vão trabalhar com outro tipo de negócio, elas vão trabalhar com é, é, de outra forma, né? Vão mudar seus processos em função de avanços da tecnologia. Então, hoje, pelo fato da gente ter Big Data, da gente ter inteligência artificial, da gente ter computação na nuvem, da gente ter sensores, isso faz com que as empresas possam trabalhar de outra forma, né? E aí eu quero colocar esse momento de transformação digital como algo um pouco mais amplo, que eu já vou comentar. Então, a ideia existem empresas que são ditas digitais, que já nascem, né, com isso no seu ADN, no seu DNA, perdão, que são
empresas, normalmente startups, as fintechs, como a gente comentou, já tem uma estrutura pequena, essas empresas já estão acostumadas a trabalhar com algum tipo de ativo digital, já fazem aplicativos, já trabalham de forma ágil, né? Elas têm já uma outra mentalidade. E as outras precisam se transformar, né? Então, se a gente for pensar na transformação digital, a gente poderia definir dessa maneira. É um processo que quer melhorar as organizações, né? E disparando aí mudanças significativas em base ou combinando as tecnologias tecnologia da informação, comunicação, né? Conectividade e computação. Então, a tecnologia vai ser vista aqui como base para essa transformação e não como fim em si mesmo, né? Então, é só um meio para chegar lá. Queria colocar a transformação digital, então, como algo um pouco mais amplo, para depois a gente ver como é que tudo isso pode acontecer dentro do mundo agroalimentar. Então, eu digo que a gente tem 4 pilares na transformação digital. Então, tem um pilar, vamos começar pelo segundo, que é o da tecnologia, que é o que permite a gente fazer todo o resto, né? Então, uma menor dependência de ativos físicos. Então, hoje a gente tem muito mais digitalização, né? Muita coisa que antes era em formato presencial, inclusive a aula, né? A aula só corria de maneira presencial e hoje ocorre de maneira online também. O GPS, as notícias, a música, então tudo isso vai convertendo para o mundo digital, vai se digitalizando, graças a mais conectividade, graças a menor custo de hardware, de processamento que a gente tem hoje. E aí a gente pode mencionar algumas tecnologias também que, né, não são exatamente todas super novas, mas tem dado outro uso e tem permitido essa transformação das organizações, como Big Data, como inteligência artificial, blockchain, são algumas das que a gente vai mencionar hoje aqui nessa apresentação. A transformação digital também ocorre em função de mudanças da relação que a gente tem com os clientes. Então, o mundo de hoje é um mundo que a gente precisa conhecer melhor o cliente, e aí, principalmente, a gente poderia dizer que essa parte de análise de dados ela é fundamental nesse âmbito. Então, a gente tem mais participação dos clientes de forma ativa. Então, hoje em dia, todos nós podemos ir ao Google e colocar um comentário sobre um produto que a gente comprou. A gente pode ir às redes sociais e colocar uma reclamação de uma empresa, por exemplo, né? Então, as empresas hoje precisam monitorar tudo que os clientes estão falando, comentando dos seus produtos, e isso retroalimenta, né, como que essas empresas vão melhorar os seus produtos e os seus processos. Então, muita informação disponível sobre os clientes, seja de maneira intencional ou não, né, permite que a gente possa ir melhorando, transformando o nosso negócio. Importante entender, então, esse mundo das redes sociais, do marketing digital e esse caminho que o cliente faz, as transações que o cliente faz com a gente também. A tecnologia pode ajudar a gente nisso, principalmente com toda a parte de analytics. Existem novos modelos de negócio, ou seja, as tecnologias elas permitem que a gente possa ganhar dinheiro de outras formas, né? Baroni citou no início da nossa conversa, da apresentação, fintechs que propõem novos negócios que não existiam antes e passam a existir porque existem novas tecnologias, né? Que permitem a proposta desses novos negócios. Então, novos apps, modelos de plataforma, que são modelos tipo Uber, né, que conectam clientes e provedores interessados em um serviço. É, Enfim, tem novas formas de ganhar dinheiro, como as que estão mencionadas aí, freemium, que são os aplicativos que têm uma versão grátis e outra paga, ou crowdsourcing para financiamento, né? Então, todo mundo relacionado a pensar em gerar renda, né? Em gerar ter rentabilidade de outras formas, usando então a tecnologia, outras formas de ganhar dinheiro. E saltamos o primeiro pilar, que é o pilar da cultura. Então aí entra o que vocês já conhecem o mundo ágil, né? Que a gente tanto vê na engenharia de software, no desenvolvimento ágil, ele também vem para a área de gestão, para a área de administração. Então, aqueles fundamentos de agilidade que a gente conhece, de desenvolver tudo em ciclos curtos de desenvolvimento, entregas frequentes, uma mentalidade mais de inovação, de poder experimentar, de fazer diferente. Essa mentalidade vem para o mundo da gestão também para permitir essas mudanças tecnológicas e a mudança das organizações e dos processos, né? Então,
essa cultura digital que vocês conhecem muito bem, e cultura ágil, né, principalmente, ela é a base para esses processos de transformação digital, tá? Bom, isso em geral, né, caracteriza esse mundo de hoje também, que é esse mundo da digitalização, da indústria 4.0, 5.0, né, dessa nossa interação com as máquinas, de mais uso de dados, ok? Bom, vamos para o mundo agrícola, então. Nesse sentido, a gente também hoje fala, então, de uma agricultura digital, que nada mais é que o uso dessas tecnologias para transformar o negócio, né? Então, o mundo agro é um mundo com muitos dados. Então, a gente vê na imagem, por exemplo, a ideia é que todo o processo agro, desde a produção, como eu falei, até a agroindústria, é bastante rico em dados. Então, a gente poderia monitorar, por exemplo, algumas características do solo, se o solo está muito seco, se o solo está muito ácido. A gente pode monitorar o desenvolvimento das plantas, a gente pode detectar pragas, por exemplo, com tecnologia, né? Como eu falei para Soraya, que eu estava com uma planta com fungo, né? E fui perguntar para os meus alunos o que que era, mas tem aplicativos que fazem isso hoje. Então eu posso baixar um aplicativo, tirar uma foto e o aplicativo vai me dizer que praga que é, em base à inteligência artificial, né? Então, isso para o produtor é bastante interessante, né? Então, detecção de pragas, por exemplo, drones, né? Tem todo mundo de visão computacional nos drones para poder também analisar o campo. As próprias máquinas também, hoje, já muito mais digitalizadas, estão vendo aí os tratores na imagem. Então, todo o processo de produção da indústria agro, ele pode e deve ser, né? Já é em muitos lugares, mas acho que a tendência que ainda falta para a gente ampliar esse uso da tecnologia, e eu acho que vai ter muita oportunidade de negócio nesse sentido, né? Então, esse mundo da arquitetura digital, ele está enfocado nisso, né? Da gente poder utilizar esses dados para automatizar e melhorar o nosso negócio. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, né? A gente falou de plantação, gado, né? O Baroni citou também o grampear o gado, como ele falou, né? Mas tem essas tags RFID para a gente poder colocar no gado e ter identificação, informação sobre a saúde do animal, por exemplo, né? Questão de solo, a gente já comentou. Água, né? Aqui no Chile, importantíssimo. Então, para vocês terem uma ideia, meus alunos têm matérias associadas a regar, ou seja, né, a irrigar, né? Eu começo a misturar um pouco as palavras, tá, gente, em português e espanhol, perdão. Eles têm matérias de irrigação, então tem procedimentos técnicos para você poder irrigar de melhor forma, né? E gastando menos água. E aí a tecnologia apoia isso também. Fertilizantes, né? Para você também saber doses, não usar nem de mais nem de menos. As pragas, a gente já comentou. E toda a parte de logística, obviamente, também pode ser monitorada melhorada com o uso de tecnologia, né? A gente tem um mundo de sensores, né? Existem outros termos também nesse mundo de digital farming, ou seja, a agricultura de precisão também é outro nome que a gente usa, né? Pensando nessas medições, nesses dados que saem do campo. Então, sensores, então hoje em dia se usa muito sensor de solo, sensor de umidade, sensor de temperatura, que são importantes, né? Então tem não só no campo, né? Também para armazenamento. Então, por exemplo, nas vinícolas, você vai nas vinícolas aqui, todas também se preocupam muito de umidade, se preocupam de fungo. Então você tem que ter tecnologia para tudo isso. Infraestrutura, então internet. Aqui no Chile menos, né? No Brasil, talvez pelas dimensões do país, a gente ainda tem algumas áreas com mais problema. Aqui no Chile menos, o Chile tem mais bem conectado. Os drones a gente já comentou, né? E claro, todos esses dados que saem precisam ser depois processados, analisados, interpretados, e aí entra o trabalho nosso para desenvolver aplicações nesse sentido, né? Então, a tecnologia vem para melhorar todo esse processo, desde produção até cultivo e depois transporte desses produtos, né? E esse é o nosso contexto. Vai se armando, então, um ecossistema que vai incluir tanto a parte de produção e vai ter esses vários atores, né? Então, tem todos os atores
que a gente já comentou no início da apresentação. A parte de máquinas também está associada à geração de muitos dados associados, né? Todos os equipamentos que a gente usa no campo. E nas distintas operações que acontecem dentro do campo também, e pós-colheita, a gente também tem geração de dados, a gente tem problemas que podem ser resolvidos por tecnologia, né? Como eu já falei. Ok, então a ideia é poder aproveitar esses dados, poder utilizar a tecnologia para capturar esses dados, para armazená-los, processá-los e visualizá-los, né? Então a gente tem desde esse processo de aquisição de dados, os processos de transmissão, de armazenamento e de análise, né? A gente pode resumir dessa forma. Enquanto aquisição, a gente já mencionou alguns, né? Os sensores, as tags RFID, e tudo associado a as operações que a gente já comentou, né? Então, solo, pragas, as condições ambientais, temperatura, umidade, irrigação, doenças, pragas, tudo isso é objeto, né, dessa captura de dados que a gente tem dentro do campo. Não só na parte de produção de frutas, hortaliças, verduras, na parte de gado, mesma coisa, né? De movimento, de bem-estar, saúde animal, por exemplo, tudo isso pode ser e deve ser monitorado no campo, né? Que tecnologias que a gente tem? Então, as tags RFID, a gente já comentou, as câmeras, os drones, muito GPS, obviamente, celulares, então o produtor no campo tem se acostumado a utilizar aplicativos, a ter aplicações no seu celular para gerenciar os dados do campo. Então, cada vez mais a agricultura ela vai ser mais orientada a dados, né, com o tempo. É, e como eu falei, acho que ainda tem muita oportunidade, né? Cada vez mais a gente vai vendo o produtor se utilizando mais tecnologia, mas eu acho que se a gente for pensar de maneira mais ampla, ainda falta, ainda podemos melhorar muito nesse sentido. Comentamos dos sistemas de identificação eletrônicas, como que a gente vê aí na figura. Então, ou seja, com uma tag RFID, a gente poderia ter dados do gado, da saúde animal, enfim, alimentação, tudo que está associado a esse gado, né? Origem, enfim. Isso é uma forma da gente ter tecnologia no campo nessa área também, né? Os sensores. O sensor é o que está medindo alguma condição ambiental, né? Algum objeto real. Então, os mais comuns são de solo, de temperatura, de umidade, para poder capturar esses dados e a gente tomar alguma decisão no sentido de otimizar essas operações que eu mencionei dentro do campo. E esses dados têm que ser armazenados. Então, como a gente falou, tem várias fontes de informação, os drones, os sensores, os aplicativos, né, as condições ambientais, esses dados precisam ser armazenados e depois interpretados. Então, tem toda uma área de Big Data, as condições ambientais, né, tem muitos dados ambientais, as condições, esses dados precisam ser armazenados e analisados com esse tipo de tecnologia, que a gente também tem bastante oportunidade, né? Algumas preocupações, né, relacionadas ao uso de dados no mundo agrícola. Infraestrutura, então a gente até pode conseguir capturar o dado local, ou seja, até posso colocar um sensor, mas como eu falei, pode ter problemas de infraestrutura em algumas regiões, então esse dado capturado ele pode não ser transmitido de forma adequada para um centro, né, para um armazenamento central de dados. Questão de propriedade dos dados, então existe uma preocupação do produtor em geral também com o que será feito com os dados dele, né? Então é uma preocupação dele perder controle desses dados, ou desses dados serem usados por outro, por exemplo, né? Ou ter outro uso, né? Ou o provedor ter acesso a esses dados e dar outro uso para ele, por exemplo. Há uma preocupação no setor em geral com o pequeno produtor, né? Então, de fazer a tecnologia acessível ao pequeno produtor. O mundo agrícola é bastante diferente quando a gente pensa no pequeno e né, nas grandes empresas produtoras, então são bem diferentes enquanto a capacidade tecnológica, a capacidade dos seus recursos humanos é bastante diferente.
existe uma tendência, claro, do pequeno produtor se associar, outros ter cooperativas, né? Mas, mesmo assim, não são comparáveis. Então, fazer a tecnologia chegar no pequeno produtor com menor custo, isso é um outro problema. As questões de dados, né, a gente já comentou, de segurança, de ética também, dificuldades de integração, né? E dificuldades enquanto a capacitação dos produtores, a acostumar a trabalhar com aplicativos, com tecnologia. Então, tem um tema humano, né? Das capacidades humanas aí, digitais também, para ser vencido, né? São alguns dos desafios que a gente tem nesse contexto de uso de dados na agricultura. Bom, estão me ouvindo, né? Tudo certo. Sim, tudo certo, Marta. Tudo Bom, certo. Beleza, obrigado. Outra tecnologia que eu queria trazer para vocês é o blockchain. Então, a gente comentou da rastreabilidade no início, né? Que é vou dizer, uma tendência, ou tem sido uma preocupação dos produtores e dos consumidores. Então, a gente citou no início alguns casos de fraude, de qualidade ou de problemas em atestar a origem de alguns alimentos. Então, isso, a gente tem visto casos assim, e a gente tem visto também o consumidor cada vez mais preocupado e mais consciente ou mais curioso sobre a origem do que ele come, né? Então, a, poderia ser interessante, por exemplo, a gente chegar no supermercado e querer comprar um iogurte e, por exemplo, o iogurte vir com um código QR, né? A gente escanear esse código e esse código abrir uma página e a gente poder ver informação, por exemplo, o leite desse iogurte veio da fazenda tal, do estado tal, esse morango é orgânico e veio de tal lado. Então, se a gente quiser, se o consumidor tiver essa necessidade, por exemplo, de conhecer mais sobre a origem, sobre como foi feito aquele produto, quais são seus componentes, isso é tema também, tem sido um tema atual, não só de pesquisa, mas de preocupação para algumas empresas pensando em atender essa demanda dos consumidores. Então, blockchain, que é uma tecnologia que a gente conhece ou que nasce no mundo mais financeiro, das transações financeiras, ela tem um uso também para rastreabilidade, tá? Então, a ideia é poder usar isso para melhorar a transparência, como eu falei para vocês, deixar claro e de maneira segura qual é a origem dos alimentos, reduzir esses problemas de fraude e poder cobrar mais, ou seja, é um produto com valor agregado para alguns clientes, né? Se a gente puder atestar de forma segura qual é a origem desses alimentos, né? Então, o que é o blockchain? É como se fosse um registro, um livro, né, digital que é, a gente tem que é compartilhado. Então, pelo fato de ser descentralizado, a gente consegue assegurar e a gente consegue manter o registro dessa informação não centralizado, ou seja, é um tipo de arquitetura que não tem o problema que a gente tem nas arquiteturas centralizadas, né? De ter um único ponto de falha, de ter, eventualmente, algum problema com a falha do servidor central. Então, pelo fato de ser descentralizado, também assegura que a informação vai estar disponível e que pelas características de como a rede está armada, a gente vai ter também mais dificuldade ou impossibilidade de alterar essas informações. E a graça é um pouco essa. Então, graças a mecanismos de criptografia, da estrutura da rede blockchain e das informações que a gente pode armazenar de maneira criptografada, a gente considera uma rede segura. E a principal característica é que a informação registrada não vai poder ser alterada pela forma como os blocos estão concatenados. Do ponto de vista, então, da rastreabilidade, essa informação é interessante, porque se a gente tem lá no campo um sensor que captura a informação sobre a origem, então, como a gente falou, a framboesa saiu da China, e não do Chile. Então, se a framboesa saiu de lá, esse sensor vai pegar esse sensor de localização, vai registrar essa localização nessa etapa da produção, e isso vai ser colocado, por exemplo, num bloco da cadeia blockchain e não vai poder ser alterado. Então, na hora que a gente for consultar esse registro, essa informação a gente vai ter certeza de que essa informação é correta, correta no sentido de que foi registrada e não foi alterada, né? Eu não posso dizer que o sensor estava certo, mas eu posso dizer que uma vez registrada, ela não foi alterada, né? Cada bloco, então, da rede blockchain, nesse contexto, vai armazenar diferentes transações.
No mundo financeiro, essas transações são financeiras, né? As das criptomoedas. No mundo agro, nesse contexto, essas transações vão ser relacionadas principalmente a movimentos desse produto ou a etapas do processo de produção desse produto. Como eu falei para vocês, registrando a origem, ou registrando, por exemplo, a temperatura, enfim, o que eu quiser registrar associado ao processo de produção, eu posso colocar. E a garantia que a gente vai ter é que essas informações, uma vez registradas, não serão alteradas. Não é uma segurança em relação ao dado estar correto, é uma segurança em relação ao dado não ter sido modificado, evitando fraudes, então, né? Tem uma expressão que diz garbage in, garbage out. Então, a ideia é se eu colocar lixo, se eu colocar um dado incorreto, vai ficar incorreto. Então, eu tenho que ter certeza também que esse processo de registro dos dados está corretamente automatizado para a gente poder registrar esses dados de forma correta, né? Então, em base a sensores e a informação mais idônea, por exemplo, tá? Então, as características são uma rede descentralizada, como a gente já falou, os registros não podem ser alterados, dá mais transparência. Então, para rastreabilidade, é uma característica desejável, né? Pensando no mercado em que a gente quer saber a origem da informação, dos alimentos, a gente quer aumentar a transparência disso. E segurança também. A segurança está em dois aspectos: está na forma como os blocos são concatenados e está também na informação que a gente quer armazenar. Para a informação financeira, por exemplo, eu posso esconder a identidade das pessoas envolvidas na transação. Talvez no caso da rastreabilidade, esse lado da segurança me interessa menos, porque a gente quer que a informação seja totalmente pública mesmo, né? Bom, essa parte acho que eu posso passar, porque vocês são alunos de TI, né? Os meus slides são para agrônomos, então eu vou mais devagar com eles. Mas, enfim, acho que vocês conhecem o que é um sistema centralizado e descentralizado. Acho que o que eu queria colocar é essa, essa possibilidade de poder usar blockchain num contexto de solução de um problema do mundo agro, né? Então, vai melhorar a confiança. Tem muita gente que diz, né? Esse é um tema que eu tenho me interessado muito. A gente até mandamos um projeto de pesquisa com o Baroni, né? Sobre isso. É, o que eu escuto e o que eu vejo bom, primeiro no mundo da pesquisa a gente tem muitos papers saindo sobre o uso de blockchain, em alguns casos, enfim, muita revisão de literatura, mas eu acho que falta ainda casos mais práticos ou casos mais. A gente vê tudo isso muito como um piloto, uma prova, um teste. Faltam talvez casos mais robustos de aplicação de blockchain, pelo menos do que eu tenho visto. É, mas, enfim, tem gente que acredita que vai dominar a indústria da rastreabilidade ou vai ser a solução para esse problema, e tem gente que acha que não vai dar em nada, ou seja, vai continuar sendo uma tecnologia mais do mundo financeiro e não tanto desse mundo agro, porque, óbvio, tem um custo para o processamento das transações, enfim. E existem outras formas também de trabalhar com rastreabilidade, né? Então, para assegurar a origem de um alimento ou para, por exemplo, atestar que o alimento vem de uma produção orgânica, né, de uma fazenda orgânica, tem empresas que vão lá e atestam, né? Mas obviamente a empresa também está sujeita aos problemas de uma autoridade central que a gente tem, né? Eu posso não confiá-la, pode ser suscetível a falhas, enfim. Então, em casos em que a gente tenha exigências mais altas de confiança, blockchain poderia ser uma opção. Enfim, o que eu queria colocar é um pouco essa ideia do uso, né? Então, estou tentando resumir e fazer um panorama um pouco amplo do uso de tecnologias no setor agro, né? Bom, também temos IA no mundo agro. Então, a gente pode ver aqui algumas, eu acho que eu já me adiantei, já mencionei algumas desses domínios de uso, né? A gente falou de água, de irrigação. Então, para otimizar ou detectar, por exemplo, a hora em que o solo tem que ser irrigado. A gente falou de pestes, né, pragas também, então detectar pela folha, né, pelo comportamento da folha, se está mais amarelado. Acho até que eu tenho uma imagem, isso aqui. Então, pelo padrão do dano causado pela praga na folha, do formato do que ela causou, a gente pode fazer aí alguma aplicação com IA para poder ver esses padrões e daí definir que essa doença que a planta tem é tal doença ou está em tal estágio. Então, existem aplicações de IA também para esse controle de pragas
no mundo agro, né? Os drones também, para usando as imagens do drone também, poder fazer previsões, por exemplo, sobre os fertilizantes, os pesticidas, ou mesmo irrigação, do que tem que ser aplicado no campo, por exemplo, em função das imagens, né? Ah, essas plantas estão menores do que o tamanho ideal, estão dessa cor. Então, em função dos padrões das imagens capturadas, a inteligência artificial pode chegar em base aos padrões, né, que ela já tem e fazer recomendações de uso de certos produtos ou de algumas ações a serem tomadas para melhorar a produção desse campo, por exemplo. Monitoramento de solo também, né, mesma coisa. Então, em base a esses dados, tomar decisões sobre como melhorar a produtividade desse solo, se está ácido ou não, se está seco ou não, e preparar melhor, então, as misturas, os fertilizantes para esse solo, né? Então, acho que esses são os pontos. Já falamos da água e também da parte de mão de obra, né? Então, se a gente falou um pouco mais cedo também que esse é um dos problemas, então, se a gente for pensar que IA e os avanços tecnológicos também podem ajudar nisso, né? Para ir automatizando cada vez mais alguns trabalhos do campo, né? Já é bastante automatizado hoje, mas ainda pode ser mais ainda, né? Se a gente poderia pensar em veículos autônomos, por exemplo, que não precisariam de pessoas, então, conduzindo esses veículos, tá? Enfim, e para concluir o panorama, né? Então a gente já falou de dados, a gente falou de blockchain, a gente falou de inteligência artificial, né? A ideia é dar um panorama, né? Queria comentar também do tema da outra ponta, então, na ponta do consumo, como eu falei, todo mundo, o mundo marketing digital que a gente vê aplicado a outras indústrias, ele também se aplica pensando no consumidor e nos hábitos de consumo alimentares que todos nós temos, né? Então, da mesma forma que a gente compra roupa pela internet, a gente pode comprar eletrônico pela internet, a gente também compra comida pela internet, né? Ou pelas aplicações, a gente também interage com as empresas de alimentos via internet. Então, a gente sai, não que a gente saia, né? Mas a gente agrega ao mundo marketing digital, né? TV, rádio, outdoor, como a gente vê aí, a gente agrega, soma tudo isso, os mundos, os canais digitais, né? Como YouTube, Spotify e outras aplicações. Então, marketing digital para a gente vai ser esse marketing, essa comunicação, essa interação que a gente vai fazer com as empresas por meios digitais. Como eu falei, não substitui o marketing original, mas ele vai se somar a esse marketing original. E aqui também, mesma coisa, a gente também aqui tem muitos dados, né? Então, o marketing digital vai ser baseado em dados, a gente tem muita informação sobre os consumidores, entregada de maneira explícita ou não, intencional ou não, né? Então, como eu falei, a gente pode colocar um comentário, seja na nossa rede social, seja na página da empresa, eu posso mandar um e-mail para a empresa, eu posso fazer uma ligação para a empresa, e tudo isso pode ser analisado, né? Então, a ideia também do marketing digital é que a gente consiga ser mais específico, então a gente consiga conhecer melhor o nosso cliente, a gente consiga entregar uma solução mais particular para ele, né? Ou seja, trabalhar com algo um pouco mais personalizado, mais específico para ele, pensando em algo que está relacionado com o padrão de consumo dele, com as informações que a gente já conhece dele, com eh, a forma, né, que ele interage com a nossa empresa, por exemplo. Então, toda a parte de Big Data e análise de dados, ela entra nesse contexto para a gente poder conhecer melhor os nossos clientes e poder definir um enfoque mais preciso, como eu falei. Então, o marketing digital tem isso, né? A gente consegue ter mais precisão para a gente poder definir o que esse nosso cliente precisa ou fazer uma melhor segmentação. E o marketing digital também ele é bastante imediato, né? Então, e também muito mais baseado muito mais mensurável, né? Muito mais mensurável, então a gente consegue medir muito melhor, né? Então a gente tem número de cliques, número de visualizações, número de compartilhar algo, número de likes, né? Então a gente tem métricas que permitem que a gente possa fazer esse trabalho de maneira muito mais ter informação sobre as nossas campanhas de marketing de maneira muito mais rápidas, né?
Então, nesse mundo também a gente tem uso de tecnologia e possibilidade de trabalho, de desenvolvimento de aplicações e de análise de dados dessas interações que os clientes têm com as empresas via esses canais digitais, tá? Bom, eu estou meio de olho no tempo aqui, queria deixar um tempinho para a gente depois conversar. Não sei se eu passei muito rápido, mas a ideia era apresentar um pouco o setor, como eu falei no início. É, eu venho, né, da área de desenvolvimento de software, trabalhei com isso durante muito tempo. Não é um tipo de segmento que a gente está acostumado a trabalhar, né? Então, normalmente tem empresas que se dedicam a esse segmento, mas muitas não se preocupam, não se dão conta de que é um segmento interessante. E queria um pouco apresentar esse panorama, né? Apresentar o setor, apresentar desafios, problemas que o setor enfrenta hoje, pensando em como que a tecnologia pode ser um suporte para a gente minimizar ou resolver esses problemas, né? Então, está aliado a esses desafios também a questão da sustentabilidade, ou seja, para as empresas serem mais produtivas, terem melhor desempenho financeiro e também atender essas demandas de mercado aos temas sociais e ambientais, tá? Barone, Soraya, não sei se foi muito rápido. Não, Estava Não, de foi olho no foi ótimo. relógio ótimo, Vou aqui velho. ligar os para a microfones para gente. bater palma, né? Foi Agradecer. ótimo. Isso. Tá, joia. Diga aí, vamos Agradecer lá, ao gente. palestrante, tá bom, né? Tá bom. Que as palmas cheguem aí até Santiago, né? Eu vou aquecer aqui, Ok. tá, Laerte, né? Vamos cruzar Vendo a se tem alguma cordilheira. uma pergunta, né? A gente fazer um ping-pong aqui entre Lourdes e Corel, tá? Só para colocar todo mundo aqui na mesma página, né? Que os alunos foram chegando, tem gente chegou Aham. 7h15, a gente chegou 7h30, né? O intuito, né, dessa apresentação, né? Além da gente fazer uma masterclass internacional, online, um formato, né, diferente, foi também ampliar o campo de visão, né, de vocês, né, de que a engenharia de software, né, também pode, não só na indústria, nos serviços, né, mas também na fazenda, na casinha de sapê, né, brincando, né, mas indo, né, também dentro dessa questão do agronegócio, né, porque o que acontece? Engenheiro de software, muito mais do que fazer front-end, back-end, ser DevOps, engenheiro de software é alguém que resolve problemas com tecnologia. E a gente que é engenheiro de software, a gente tem que adorar problema, porque ninguém vai te pagar para resolver um não problema. As pessoas vão te pagar para resolver problemas com tecnologia. E o agronegócio é uma área que tem muito problema, problemas muito ligados a essa questão da sustentabilidade, né? A gente está nessa semana aqui da COP 30, né? Dessa questão que a gente discutiu que está ligado com as ODS, né? Também, e o que a gente observa, e aí eu estou falando assim, papo reto para a carreira de vocês mesmo. Agronegócio é uma área que tem muito dinheiro e muitas vezes você tem que olhar setores da economia que estão crescendo, porque são setores que têm mais oportunidades. Só para poder ilustrar aqui, fazendo algumas amarrações, né, com que o Werneck, né, colocou, tá, Werneck? Fazer um bate-bola aqui. Por exemplo, tinha um aluno de mestrado, né, que ele trabalha na John Deere. Não sei se vocês já viram. John Deere é uma empresa que, até aqueles filmes americanos, ou aqueles tratores verdes, né, que tem um servo amarelo, e ele estava me explicando, por exemplo, antigamente eles faziam o aluguel, o leasing só do hardware, da máquina. Hoje, o que que faz? Uma máquina dessa da John Deere, na hora que ela está fazendo ali, por exemplo, a colheita do milho, na hora que ela está passando, ela já está cheio de sensor ali no solo, e esse sensor está coletando um monte de dados. E chega a John Deere para o fazendeiro, fala o seguinte: olha, além do aluguel da máquina, você quer dados de umidade, dados da qualidade do seu solo, porque a máquina já analisou isso, eu já coletei, já levei para o meu laboratório. Então, ela se direciona numa questão, né, por exemplo, né, do lado, né, de serviços. O Werneck também fez uma ótima colocação sobre o uso de blockchain de rastreabilidade do ponto de vista, né, que a gente tem de produtos, tá? Não sei se vocês conhecem um conceito, né, que se chama DOP. Alguém já ouviu falar disso? DOP, denominação da origem de procedência, né? Então, por exemplo, você tem aquele queijo canastra, né? Então, queijo canastra, você supõe que ele tenha sido feito na Serra da
canastra, tá? Mas às vezes ele foi feito, por exemplo, num lugar, né? Foi feito lá no interior do Piauí, né? E não é um queijo original que é a Serra da Canastra. E o que a gente observa, os produtores rurais, à medida em que eles conseguem garantir a procedência do alimento, isso tem um valor financeiro do ponto de vista do consumidor. Mostrando, por exemplo, como é que esse movimento. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, Champagne, o nome Champagne, só pode ser na região de Champagne, na França. O resto tudo é denominado de espumante, tá? Não sei se o Werneck sabe, mas o sabor da moda aqui no Brasil de sorvete agora, inclusive de panetone, é de pistache. Não tem pistache aqui. Tem poucos lugares aqui no Brasil que planta pistache. O pessoal fala assim, pistache de Bronte, né, que é uma região na Itália, que é na Sicília, que é no pé do vulcão da Etna, que faz o melhor pistache do mundo. Mas às vezes estão vendendo, né? Eu falo isso com um lugar, eu fui lá comer uma bola de sorvete, o cara falou pistache italiano, né? Colocou lá. Mas não tinha gosto de nada. Parecia um cream cheese do Hulk, né? Um negócio verde, não tinha gosto de nada, né? Então, quer dizer, muito pistache está sendo vendido, né, como italiano, quando na realidade não é, né? Por exemplo, o mercado do mel hoje, vocês sabem aí, o número de abelhas no mundo diminuiu, mas a produção do mel aumentou, porque tem muito mel falsificado, né, que é chinês, tá? Outra questão, né, por exemplo, e olha no seu Google, tá todo mundo com o celular na mão, né? Olha aí, por exemplo, azeites falsificados no Brasil, entra aí. A cada 6 meses soltam um conjunto de marcas de azeite que nem azeite quanto menos extra virgem, né? Então você está no supermercado, você viu um azeite muito barato em promoção, não compra. A chance daquilo ali nem ser azeite é muito grande. Eles abrem a empresa de azeite, falsifica, depois consegue a licença, às vezes com um produto bom, falsifica. Então a gente observa que tem muita fraude em produtos. E só, Werneck, aí mandando a bola aí para você, né? Como que a minha pergunta assim qualquer, como que a tecnologia pode ajudar a gerar valor, né, para o agronegócio? E aí só mostrando aqui para vocês, essa semana eu estava passando lá perto de casa, né? Aí ouvi assim na porta lá do supermercado assim: epa, ofertas da semana, café Três Corações, R$ 39,90 o quilo, tá? Aí o que acontece? Aqui na realidade era o pacote, era meio quilo, né? Então o que acontece? Meio quilo de um café Três Corações é R$ 39,90, tá? Aí eu entrei no site da Nespresso, falei assim, quanto que seria 1 quilo de cápsula de Nespresso? Cada cápsula tem 5 gramas, então a gente precisa ter de 200 cápsulas. A bagatela está já em promoção de Black Friday de R$ 696. Ou seja, o que acontece? Aqui no Brasil, foi aberta até uma fábrica, mas não é da Nespresso, né? Não sei se você sabe, quem mais fatura com café no mundo, 3 países, na realidade, Suíça, Itália e Alemanha. Onde é que tem pé de café na Alemanha? Não existe. Não existe pé de café na Alemanha. Então, a Suíça, por exemplo, as fábricas de Nespresso das cápsulas, a grande maioria delas só fica na Suíça. Aqui em Varginha, eu falei de Varginha hoje aqui, abriu uma Mó Café, na questão previsão de fazer 100, não é da Nestlé, mas 100 milhões de cápsulas de café. Então, o grande desafio que a gente tem do Brasil hoje é sair da agricultura para agroindústria, porque na conta aqui que eu fiz, né, 1 quilo, né, de café Três Corações sai, né, um pacote 33, sai R$ 66. 1 quilo, né, de cápsula de Nespresso sai quase R$ 700. Você divide um por outro, dá 10,5, mais ou menos. Então, a gente vê como que agregando valor num determinado produto agrícola, né, você consegue gerar uma questão financeira. Então, indo para o Werneck, aí, como é que a gente acha que a gente da TI, usando tecnologia, a gente pode ajudar nessa rastreabilidade, combate à fraude? O que eu estava falando, né? Assim, você citou mais alguns casos, aqui também tem produtos também associados a regiões do Chile. Então, só para complementar o que você estava falando, tem um professor, colega meu, que trabalha, ele é representante de uma associação, né? Ou faz parte, né, do diretório de uma associação de produtores de azeite, de oliva também, você citou azeite, né? Então, aqui no Chile também produz, é um pouco mais ao norte aqui de Santiago. E
E eles também têm denominação de origem, que você estava citando. Então, eu esqueci até de falar isso, mas é um caso de aplicação possível para blockchain. Então, acho que esse caso em que é importante não só assegurar que não seja uma comida, que não haja fraude, né? Como você citou aí vários casos, mas que para o consumidor é importante consumir um produto, ter certeza que está consumindo um produto daquela zona, né? Isso é bastante importante. Então, por exemplo, aqui no Chile tem zona que produz tomate. Então, na hora que você vai na feira, você vê lá tomate de Limache. Limache é uma cidade. Então, é como se o tomate de Limache fosse mais gostoso que o outro tomate. E aí, obviamente, todo mundo vende tomate falando que é de Limache e muitas vezes não é de Limache, né? Então, se pudesse ter uma forma da gente fazer isso, e aí blockchain é uma solução. Muita gente vai falar que é uma solução cara, ou que é uma bala de canhão para às vezes um problema menor, né? Então, claro, talvez para o produtor de tomate da feira não vai ser interessante, mas se a gente jogar isso para uma cadeia de azeite, por exemplo, talvez, como você falou, tem muita fraude, talvez passe a ser mais interessante. Então, é uma questão de, eu acho que esse nicho da denominação de origem é um dos nichos que poderia ser utilizado, porque é aí onde o consumidor valoriza que tem a necessidade de atestar a origem do produto e ter certeza de que ele está consumindo um produto daquela zona e sem fraude, sem estar misturado com nada, né? Então, acho que esse é um caso interessante. Werneck, tudo bom? Pessoal, Oi? deixa eu, Laerte, só Posso ver se fazer tem uma alguma pergunta pergunta? aqui do auditório aqui. Já tem só mais uma pergunta aqui, Tá. Laerte, aí a gente É só manda por para causa aí. da obra, mas tá. Pode Tá fazer bom, aí. tá bom. Deixa eu pegar aqui que tinha levantado. Estão me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo. Uhum. Boa noite, professor Werneck. Boa Primeiro, noite. obrigado por essa masterclass, né? A minha dúvida tem muito a ver com o que o professor Baroni perguntou também, que Uhum. é uma notícia que eu li sobre a Holanda, né? A Holanda, que é um país europeu, menor que o estado do Rio de Janeiro, né? Ela tem um terço da área inundada, mas que rivaliza com o Brasil nas exportações agropecuárias, né? E muito pelo que a notícia falava era sobre essa parte de tecnologia Uhum. na produção europeia, na produção holandesa, e também falava muito sobre o processamento, né? Que a Holanda ela não exporta o cacau, mas ela exporta o chocolate, por exemplo, né? E eu queria saber, na sua opinião, e são duas perguntas. A primeira é sobre, você acredita que levando essa tecnologia para o campo, né, a gente consegue catabolizar um processo industrial no Brasil, né, trazendo mais dados, talvez o capital privado vai ter mais interesse em industrializar e processar esses produtos no Brasil, por exemplo? E a segunda pergunta que eu tenho é, mais no escopo da América do Sul ou do Brasil, por exemplo, seria a questão da parceria entre as universidades, entre o próprio setor agro. Você acha que eles têm esse interesse junto à universidade, talvez de pesquisas não só aplicadas, mas também pesquisas puras? Você acha que como que está essa relação entre o setor e a universidade aqui na América do Sul? Tá, ok, obrigado. Bom, vou começar pela última. Posso citar alguns casos, por exemplo, aqui no Chile eu falei das frutas, né? Então, outro dia mesmo teve uma apresentação na universidade, tem uma fruta pequenininha, chama mandarina, tipo uma mexerica pequenininha, bem gostosa aqui no Chile, que exporta bastante também, tem uma variedade que chama clementina. Então, por exemplo, uma professora fez uma variedade, foi uma pesquisa de tipo 15 anos, e ela fez uma nova variedade de clementina, era, se eu não me engano, sem semente, tinha algumas melhorias na clementina dela, na proposta dela. E, obviamente, isso ou seja, é um exemplo de projeto que gera parceria entre universidade e, enfim, empresas, o mercado. Então, eu acho que sim, vejo isso na universidade acontecendo muito. Os meus colegas são mais da área de produção, né? Eu não estou na área de produção. Vejo eles muito relacionados com o mercado, buscando desenvolver novas variedades. Então, tem uma linha forte nesse sentido, de novo, principalmente pensando nos problemas de seca aqui no Chile. Acho que esse é um dos problemas chave aqui do Chile, é você fazer mais com menos água. Para dar outro exemplo, na questão do vinho, a questão da água é fundamental, então da uva. Então, se tiver muita água, a uva sai ruim. Então, se você quiser vender um vinho caro, a questão de controlar as gotinhas de água que caem lá na parreira é fundamental para o vinho ter uma boa qualidade. Se você errar na água, a uva sai aguada, e aí o vinho não vai sair tão bom. Então, é,
Uma planta que faz um vinho que eles chamam de ícono, né? Que é o vinho mais caro, é uma planta que produz pouca uva. Então, ela tem que produzir pouca uva. Uma parreira que tem muita uva vai produzir o vinho mais barato. Então, a- tudo você tem que equilibrar para sair o produto do jeito que você quer. Então, eu acho que são casos para mostrando aí essa parceria. As grandes empresas aqui, você vai numa Contitori, por exemplo, elas têm uma área de pesquisa, elas têm uma área de inovação, de desenvolvimento forte. Então, de novo, nas grandes você vê muito isso, eu acho, tá? E a primeira pergunta, eu acho que sim, sobre o uso da tecnologia. De novo, o Brasil já é visto como, o Baroni citou a Embrapa, né? Então, o Brasil já é visto como um país que tem investido em tecnologia há muito tempo, mas eu acho que falta, na verdade, esse investimento da agroindústria. Complementando o exemplo que ele deu, agora com a crise do Trump, do café, vi uma reportagem dizendo que para cada dólar de café que chega no Brasil, os Estados Unidos conseguem gerar US$ 43 em cima daquele dólar de café que chegou. Então, por todo o processamento que eles fazem, a agregar valor àquele café, fazer novos produtos com café, né? Sei lá, chocolate com café, enfim, eles conseguem gerar US$ 43 para cada dólar. Eu acho que é isso que falta. Então, a gente vê muito no Brasil, talvez, tecnologia sendo usada talvez no campo, na ponta, mas esse desenvolvimento da agroindústria, eu vou concordar com o Baroni, eu acho que a gente ainda pode avançar mais. Laerte, manda duas questões aí, para equilibrar aí no Corel. Beleza, obrigado, Werneck, mais uma vez. Obrigado a Ainda vocês. bem que a gente gravou, acho que, como o Baroni falou, é uma oportunidade ímpar, né? Tá conversando com um dos 2% aí do mundo. É, e realmente, assim, eu acho que a primeira coisa que eu gosto de trabalhar e conversar aqui com os meninos é sobre aquilo que o Baroni falou, que engenheiro não é só para fazer crude, né? Então, e minha pergunta vai muito nesse sentido, assim, do ponto de vista tecnológico, como que você acha que as soluções para o agro, elas se diferem? Eu imagino que elas são mais restritas, né? Elas precisam de desempenho, né? Muitas vezes hardware específico. Como que você acha que do ponto de vista técnico, né, a gente consegue avançar, ou quais são os desafios para que essas soluções também cheguem lá na ponta? Posso colocar um outro desafio na sua pergunta, que eu acho que é humano. Então, eu vejo até nos próprios alunos. Então, os alunos não são familiarizados com tecnologia. Os slides que eu tenho aqui são partes, fragmentos de aulas que eu dou para eles, por exemplo, né? Então, para eles eu tenho que voltar. Eu estava falando agora e de repente eu pensei assim, gente, eu estou falando para a maioria dos alunos, talvez são de engenharia de software, eu não preciso, eu posso falar mais técnico, né? Então, eu acho que um desafio é esse nível de capacitação. Então, de novo, pensando na minha experiência profissional, quando você vai para um cliente que já está acostumado a desenvolver software, já está acostumado com tecnologia, já tem essa cultura, né, de mais informatizada, o trabalho flui, né? Eu acho que se você vai pegar um produtor que não conhece, não entende o potencial, de novo, eu vou nos meus próprios alunos, e é uma competência que o mercado requer, né? A gente fez agora um redesenho das disciplinas de mestrado e da parte mais final do curso da graduação, e fizemos várias entrevistas com gente de mercado. E a competência número um, e eles não são engenheiros de software, eles são agrônomos, né? A competência número um que todo mundo falava era análise de dados. Então, eles querem que o pessoal, mesmo que não seja de informática, ou seja, os agrônomos, eles têm que ter competências mínimas de saber analisar dados. Não sou eu que estou falando, são os profissionais que estão na ponta, no mercado mesmo. E desde, quando eu falo análise de dados, é desde Excel. Então, imagine saber mais e conseguir fazer mais. Quando sai um aluno que conhece Excel, consegue fazer coisas boas em Excel, eles já acham que já ganharam a vida. Então, você saber mais e conhecer mais ferramentas, então eu agregaria, na sua pergunta, eu acho que talvez o tema principal seja mais até humano do que tecnológico. E eu acho que os outros desafios são talvez mais de integração, não sei, de pensar que isso, ou seja, não, precisa não só de dado, mas precisa de infraestrutura, e às vezes o campo é um pouco carente disso, dependendo da região. Então, eu acho que juntar essas coisas todas também eu colocaria como outro desafio. Laerte, alguma pergunta aí da Obrigado. Tem plateia? mais um aqui.
Professor Marcelo, obrigado pela apresentação. Acho que minha pergunta não vai tomar muito tempo, não, mas é mais uma curiosidade, porque claramente, com sua apresentação, a gente enxerga todos os benefícios da tecnologia na agroindústria, em todo o seu processo, só que eu fico, às vezes, com uma curiosidade, que é a questão do que, como citado, existe a ideia da IA. É, como que você, um expert na área, e já envolvendo as duas áreas, enxerga a questão de uso da IA, que demanda dado, demanda data center, demanda água, demanda recursos naturais, num setor que está querendo correr contra essa imagem de não ser sustentável. Daí, quem está por fora, às vezes pode pensar, poxa, não está trocando 6 por meia dúzia nessa Boa minha pergunta. aparência. Aí eu fico curioso, você sendo expert, quais perspectivas que você tem na área. Obrigado. Boa pergunta. Não sei se eu tenho uma resposta para você. Mas eu vejo como ou seja, eu vejo como uma solução factível desde que também traga economias na outra ponta, né? Então, teríamos que fazer aí um trade-off de quanto que isso traz de benefício. Porque, como eu falei, por exemplo, se você consegue controlar melhor pragas, você vai produzir mais, você vai otimizar os recursos né, utilizados naquela produção, vai conseguir produzir mais, alimentar mais pessoas. Se você usar menos água, mesma coisa. Então, eu ainda enxergo mais como benefício. Eu ainda acho que, por mais que tenha essa discussão da, do uso dos recursos naturais para IA funcionar e todo esse ecossistema funcionar, eu ainda acho que quando a gente vê os benefícios, eles ainda, se a gente consegue justificá-los, eu acho que eles ainda vão ser maiores. Mas não vou saber te dizer numericamente, tá? Obrigado, obrigado. Ô Barone, acho que dá para a gente começar a encerrar, né? Então, do lado de cá, eu já vou agradecer o Werneck mais uma vez pela participação, né? Pela contribuição e dizer que as portas continuam abertas. Quando você vier no Brasil, a gente faz, né, Pode mais uma deixar. rodada presencial. Queremos, né, você aqui com a gente mais uma vez. Obrigado. Obrigado a vocês, um prazer. Desculpa se eu corri um pouquinho, eu fiquei preocupado com o Não, tempo não foi Não e ótimo. preocupa não, porque tem o segundo horário, né, desculpa a Marcelo? queda da Não, conexão também. não, Não isso não tem preocupa problema não. não. Gente, aqui mais uma Problemas pergunta. Tem ambientais. alguém ter interesse? Mais uma pergunta. Boa noite, Marcelo. Boa noite a Boa todos. noite. Na verdade, eu sou aluno da Engenharia de Software do turno da manhã e a minha irmã é agrônoma. E hoje essa semana ela está participando da Semana Internacional do Café, que está tendo aqui no Expo Minas, e um dos temas foi justamente o Agro 5.0. E aí eu estava conversando com ela um pouco, ela estava me explicando o que é o Agro 5.0, né, que o palestrante informou. Acredito que não de forma tão completa igual você fez aqui com a gente hoje, mas a minha pergunta é, o Agro 4.0 é focado em tecnologias. Então, é a colheita autônoma, os sensores, a internet das coisas. Já o Agro 5.0 é focado especificamente na IA e na integração de todas essas informações. A minha pergunta é se você entende que a gente está mais próximo, a gente, tanto Chile, Brasil, mundialmente falando, se a gente está mais próximo do 4, que se a gente tem que ainda investir em tecnologias, ou se a gente está mais próximo do 5, que seria a IA. Eu falo do ponto de vista de engenheiro. Eu tô falando do ponto de vista de engenheiro de software, né? Porque se a gente está numa etapa de transição entre o 4 e o 5, pensando no futuro, eu vou mais para IA. Se eu estou mais próximo do 4, eu estou mais pensando na internet das coisas, nas tecnologias propriamente ditas. A Obrigado. eu vejo, obrigado, eu vejo essa classificação mais como uma questão histórica e uma questão da disponibilidade das tecnologias. Então, se você fala de indústria 4.0 ou agricultura 4.0, que é a mesma coisa, mas aplicado ao setor, você está falando, como você mesmo bem disse, dos sensores, da integração, da ideia de que as máquinas podem trocar dados, que elas estão conectadas à internet, né, e que elas se comunicam entre si. O que o 5.0 agrega, que eu entendo, é não só IA, mas é a parte humana também, né? Então, quando a gente fala da IA, a gente fala dessa integração humano também com ela. Então, essa retroalimentação, esse usar os dados da IA, essa conversa, né, que a gente tem com a IA também, eu acho que ela caracteriza bem
Perdão, ela caracteriza bem a indústria 5.0. É, é difícil responder porque eu acho também que tem. A gente pode pensar em empresas, a gente pode pensar em subsetores, então cada um pode estar num ponto, mas eu acho que a ideia da classificação é mais você pensar, ok, existe essa disponibilidade, a gente está nesse momento, mas não significa que todo mundo está naquele momento. A gente poderia pensar num caso simples de 5G, por exemplo. Então, a implantação do 5G demora, então ela vai acontecendo aos poucos em diferentes zonas do país, mas ainda tem zona com 4G ou não sei, no Brasil, eventualmente até com 3G, não sei. Então, eu acho que fala mais da disponibilidade, mas e aí tentando responder, eu acho que ainda falta muito para a gente poder usar esses recursos todos da IA e de fato chegar nesse ápice ou nesse nível que se espera, no todo o potencial que a gente tem, pensando na integração. Então, pessoal, né? Depois, hoje eu vou passar depois, Werneck, a compartilhar a apresentação, né? E aí vai ter o e-mail, né, do professor, tá? Aí, eventualmente, né, quem quiser entrar em contato, mas por causa do horário, que daqui a pouco a gente está invadindo, eu também aula no segundo horário, tá? Mas, Werneck, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade, eu acredito, né, que foi um descortinar aqui de oportunidades, né, do ponto de vista, né, do mercado de trabalho, tá? E a gente fica em contato, né, para novas oportunidades aí de parceria, né, de a gente estreitando, né, essas Isso aí. ligações entre duas universidades, né, católicas daqui e do Chile, tá bom? Então, graças a usted e buenas noches. E Obrigada, Marcelo. pensando também, Barone, Soraya, alunos, eu sempre preciso de gente para analisar dado. Então, se qualquer coisa aí também aceito candidatos, colaborações. Tem muita necessidade, como eu falei para vocês, de análise de dados. Então, depois a gente pode falar também, às vezes, trabalho de pesquisa. Então, tudo que implica análise de dados é bem interessante. E do ponto de vista do marketing, são coisas que me interessam. Então, análise de rede social, YouTube. Se tiver aluno interessado, pode me escrever também. Que bom, Marcelo. Muito obrigada Você mesmo. tem Foi algum canal aí nas redes sociais que o pessoal pode seguir ou não, se quiser deixar aqui ou não? LinkedIn, assim, Uhum. eu não sou de Não rede sou de... social, por mais Entendi. estranho que possa parecer, mas do Eu ponto de vista também não. pessoal, Tamo não. junto, tamo junto. Assim, eu tenho, mas uso Uhum. profissionalmente. Tá joia. Uhum. Mas o e-mail que eu deixei Tá e ótimo, a gente LinkedIn vai também, divulgar aqui. Não. Perfeito. tá Muito bom? obrigado, Então, então, Werneck, né? Boa obrigado a noite, então. vocês. Um Obrigada, abraço. Um gente. beijo. Vamos aí. Obrigado, Soraya, Obrigado. Obrigado, Né? pessoal, Bom pela te ver. participação. bom te ver. Boa noite, tchau, Marcelo, tchau. Tchau. A obrigado, gente boa depois te manda o noite. vídeo, tá bom? Vamos trocando as Ok. ideias aí ao longo do tempo, viu? Te Isso aguardo aqui no aí, Natal. pode Tá bom. deixar. Tchau. Grande abraço. Tchau, Tchau, gente. tchau, você Obrigada a também. todos. Tchau, Boa obrigado. noite.